Eleições 2024. Vem aí, em setembro, o debate entre os candidatos às prefeituras de Mojimirim, Mogi Guaçu e Itapira. Eles estarão frente a frente para discutir soluções e o futuro das cidades. O pool de comunicação da Baixa Mogiana, Mogi Play, Portal da Cidade Mojimirim, jornais O Impacto e Gazeta Guaçuana se uniu para ajudar você a decidir o voto com segurança no dia 6 de outubro. Debate entre os candidatos às prefeituras de Mojimirim, Mogi Guaçu e Itapira. Em setembro, ao vivo pela Mogi Play. Fique ligado! Fique ligado! Olá, boa noite. Começa agora o segundo dia de entrevistas com os candidatos a prefeito de Mojimirim, uma parceria com a Web TV Mogi Play, o jornal O Impacto e o Portal da Cidade Mojimirim. Até o dia 19 de setembro, todos os 5 candidatos a prefeito de Mojimirim serão entrevistados aqui ao vivo. Essa série de entrevistas é uma oportunidade para que você, eleitor, conheça melhor as propostas, o plano de governo de cada candidato. Tenho aqui ao meu lado a Vivian Cardoso, jornalista, que vai explicar para a gente como funciona essa sabatina e apresentar a convidada da noite. Boa noite, Vivian. Boa noite, Flávio. Bom, a sabatina, candidata, será de 40 minutos, tá? Corridos. A gente vai fazer uma série de perguntas ao longo desse período de 40 minutos. A senhora tem o tempo livre para responder. A gente pede que seja um pouco objetiva, porque a gente quer diversificar os temas durante esses 40 minutos, tá? Então, as perguntas, inclusive, são baseadas no plano de governo registrado junto ao TSE, Tribunal Superior Eleitoral. Desde já, agradeço a senhora ter aceitado o convite. Eu informo a todos que a nossa entrevistada dessa noite é Joelma Franco da Cunha, advogada, tem 46 anos, é candidata pela coligação Semeando a Esperança, composta por Novo e Agir. Tem como vice Paulo Gasparini, também do Partido Novo. Atualmente, a candidata Joelma exerce seu primeiro mandato como vereadora da Câmara Municipal. Novamente, boa noite, candidata, e seja bem-vinda. Boa noite. Eu que agradeço a oportunidade aí de estar podendo conversar com as pessoas, trazer mais esclarecimentos e informação a todos que vão estar aí no dia 6 de outubro fazendo a escolha do representante da cidade de Mojimirim. Só informando também que os 40 minutos começam a partir de agora com a primeira pergunta que será feita pelo Flávio. Candidata, eu gostaria de... O tempo também vai constar ali sim, no para a retorno. senhora ter o controle, caso queira, tá? Candidata, vamos começar com a questão político-partidária um pouco, voltar algumas semanas no tempo, porque o lançamento da sua candidatura, ela saiu mais no final desse período de convenções, de pré-candidaturas. O Novo articulava ali, primeiramente, o André Mazon, ex-vereador, aí depois que surgiu o nome da senhora. Então, eu queria recapitular o que houve nesse período, porque acabou não dando certo uma união maior da oposição, que foi muito pregada desde o ano passado, né? E, no fim, cada um foi para um lado, o André Mazon acabou não sendo candidato, e a senhora surgiu como esse nome do Partido Novo para disputar a prefeitura de Mojimirim. Bom, Flávio, o que eu posso dizer para você é que, na verdade, água e óleo não se misturam, né? Então, aos fins, eu acho que a luz se separa das trevas. E a gente se posicionou da melhor forma possível, no momento oportuno, e hoje eu estou aqui me posicionando como candidata a prefeita na nossa cidade. Acredito eu que seja uma pessoa que esteja preparada de verdade, porque diferente dos demais candidatos, eu conheço a área pública, fui procuradora do município, sou melhor, repaginando, estou licenciada, sou procuradora do município, conheço a máquina administrativa, sei como funciona cada pasta e cada segmento e cada vírgula de cada das ações que são executadas dentro do município. E mais do que isso, tenho consciência da iniciativa privada, porque como advogada, tenho consciência, advoguei para todas as áreas do Estado de São Paulo, manutenção de áreas verdes, para empresários, para empresas e representações. Então, tive também uma participação, fui assessora parlamentar na Câmara de Campinas, fui presidente
da Comissão da Criança da OAB aqui em Mojimirim, participei do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente. Então, assim, são vários fatores que nos colocam numa posição. Não é um fato em si, né? E mais do que isso, eu tenho comigo uma coisa bem básica. Eu acho que hoje eu trago comigo algumas situações que não são vistas socialmente, que são as posições das mulheres que precisam, às vezes, ter reconstruídas políticas para recepcioná-las e recepcionar seus filhos. Então, hoje eu acredito que eu seja o grande nome aí para estar concorrendo à eleição em Mojimirim. Só reforçando o que o Flávio colocou, para a gente entender um pouco melhor, a senhora colocou condições que a credencia hoje estar candidata a prefeita de Mojimirim, segundo a que a senhora colocou durante essa resposta. Mas por que não aconteceu isso antes? Por que antes, durante a pré-campanha, digamos assim, o nome da senhora não foi trabalhado? Isso foi definido só aos 45 minutos do segundo tempo? Como eu disse para você, eu acho que eu fui claro na disposição metafórica. Água e óleo não se mistura. Então você pode até tentar conversar, etc e tal, mas chega um momento incisivo que as pessoas se posicionam. Porque o novo eu tinha acho um candidato. acredito que eu, dentro hoje do novo, dentro das condições, até pelo mandato como vereadora, que trabalhei, né, que venho trabalhando, sou hoje uma possibilidade e encampada aí e posicionada para estar trabalhando junto com o Mojimirim. A senhora foi clara, candidata. Eu só perguntei por conta de o Novo ter tido um candidato na pré-campanha, até os últimos minutos ter mantido esse nome e no final ele, digamos assim, não foi lançado como candidato a prefeito e sim a senhora. Era só para reforçar essa questão da indicação do nome da senhora. Eu acho que, acredito eu, que a senhora como uma jornalista, as disposições feitas pelo senhor André Mazon, a ela pertence. E agora ao conjunto novo, André Mazon, Joelma, todos os vereadores novos, toda a coligação, agora nos pertence, estamos todos no mesmo trilho. Um trilho melhor para Mojimirim. Você quer continuar nessa questão, articulação política? Porque eu tenho uma pergunta com relação aos grupos de direita. Mojimirim, hoje temos 5 candidatos a prefeito, 3 deles se intitulam como da base de direita. Né? Tem, inclusive, os partidos coligados com cada um deles que defendem essa ala de direita. E a senhora também. Como que o eleitor pode entender realmente qual candidato é de direita? Eu acredito que vai primeiro ser parte do seguinte pressuposto. Se for na parte técnica, saiu uma reportagem no Estadão dispondo qual era cada sigla, né, partidária no cenário. E colocavam cada ações e lá estava o Novo como direito. Mas não é isso que designa-se uma pessoa como direito, não. Hoje nós temos, de verdade, 5 candidatos. Para mim, para todos eles, eu tenho aqui centro-esquerda nos 4 e o único direito é o Novo. Por quê? Porque o Novo eles têm princípios basilares. Então a gente tem a não intervenção na economia, a gente tem a base da família, a gente tem a valorização do comércio e da indústria, nós temos o crescimento organizado, a gestão administrativa produtiva. Nós entramos numa prefeitura, a gente começa o trabalho auditando todas as pastas. Então, assim, sabe aquela retórica que existia antes? Eu acho que até que está havendo uma inovação. As pessoas não querem mais um mimimi. Sabe aquela pessoa que sabe o chiclete? Para fazer. Não, as pessoas querem pessoas profissionais, pessoas técnicas. E eu acredito de verdade que hoje não tem Novo. O único partido de direita na nossa cidade é o Novo. Isso é fato. E não só eu digo isso, as próprias estatísticas que veio aí do Estadão. Tanto que quando a gente fala até do PL, acreditem vocês, a gente tem uma base de municípios e hoje o PL em 67 cidades se coligou com o PT. Que partido é esse? Do Valdemar, que se coliga com o PT. Aqui em Mojimirim, o que aconteceu em Mojimirim? Ok, o que aconteceu? A Maria Helena virou a base, vice do candidato a quem? Do Paulo Silva, que é o quê? PDT, que está com quem? Com o PT, que está com quem? Com União Brasil. O que eles são? Esquerda. Porque estão tudo junto, tem o mesmo pacote. Esquerda, centro-esquerda. E a gente sabia que Maria Helena tinha uma filha, certo? Que andava aí caminhando com o Bolsonaro. Então você vê que é uma articulação meio estranha no circuito. Porque eu acredito que se você se sustenta. E não faz politicagem.
E aqui na nossa cidade, houve um envolto. Todo mundo queria pegar o PL. Todo mundo. Todos os candidatos. A gente sabe. Alexandre Bueno, Zinete, todo mundo circulando. Mas será que são? De verdade? Será que tem a essência? Será que carregam consigo o mesmo estigma? Porque ninguém quer o cara maquiado. Não quer isso. As pessoas querem pessoas que são verdadeiras. Aí fica a critério delas o julgamento. O que é cada um. Então, assim, para mim a base estatística já está no jornal. E aqui na cidade, a gente tem a estatística também, que hoje o PL já se coligou com o PT em 67 cidades, o que já acena um desmoronamento da própria essência do PL, que veio aí com a caminhada do Bolsonaro, essa é a verdade. E as coisas são o que são. Cada candidato, veja bem, meu cidadão, cada candidato vai carregar contigo a essência. Pega a história deles, pega o que eles fizeram. É simples. Você vai pegar Paulo Silva, você vai pegar Lúcia Tenório, você vai pegar Alexandre Bueno, você vai pegar a Joelma, tem mais alguns outros não, né? Você vai verificar quem é quem, quais são as pautas deles, o que eles valorizam, qual o caminho que eles seguem. E aí vocês vão entender quem é quem no cenário. Porque a gente não pode permitir que as pessoas simplesmente passem uma maquiagem e vendam algo que não são realmente. Mas a senhora acha que o eleitor vota por conta o eleitor mojimiriano? A senhora está na rua todos os dias. A senhora acredita que o eleitor vota em partido ou em pessoas? Eu acredito assim, ó. Por exemplo, aqui, Joelma. Então, veio essa onda, o que acontece? Veio uma onda que nossa cidade, ela tem, até pelos dados estatísticos dela, que vieram de campanhas passadas, até por um recall que foi analisado na última campanha presidencial, que nós temos um perfil de direita. Tá? Bolsonaro, inclusive, né? Isso, tem um perfil. Só que você vê como que é a política, ela vai tendo sua sinuosidade. Agora, a bem da verdade é que eu acredito que hoje o que as pessoas buscam é a proteção das famílias. Porque, olha, Vivi, eu acho assim, eu vou te dar um exemplo, tá? Vou te dar um exemplo. Eu não tenho nada contra a opção sexual de uma pessoa. Deus, olha, que Deus que seja abençoado e respeito. Agora, aqui em Mojimirim, você sabe quantas vezes eu tentei segurar a ideologia nas escolas municipais no CRAS? Você sabe quem fala ideologia de gênero? Fala assim, que o homem não tem pênis e a mulher não tem vagina. Então, criança, vocês podem ser o que vocês quiserem. Isso não pode. Sabe por quê? Porque a criança e o adolescente, você pode ver uma menina, um menino, nossa, mas tá grandinho, mas não tem ainda consciência. E existe, e essa submensagem, subliminar que se passa por meio das escolas, que há muito tempo foi feito no nosso país, pela essa esquerda, tá? É o que vem aí gerando muitas dificuldades até nos núcleos familiares, em ações assim, que a gente percebe que ao invés de você respaldar a família, proteger a criança e do adolescente, você foge de outras searas que eu acredito que não deva ser o que as pessoas queiram. Então, assim, é uma conjuntura de ações, Vi. A gente não pode analisar de forma estanque, mas aqui em Mojimirim, você percebe, por exemplo, a gente teve um depoimento do PSOL, né, que o Paulo Silva, ele saiu até, acho que não sei se foi no portal no Impacto, que o PSOL estava apoiando ele e que o PSOL estava apoiando o Paulo Silva, e o Paulo Silva falou assim, não, precisamos ter uma cadeira na Câmara, né, e tudo, né, tudo de mãozinha dada. Aí viraram e falaram assim, teve uma frase do PSOL que falou assim, não podemos permitir que a direita continue a caminhar por Mojimirim. Qual o problema? Segue sua onda, mas respeita as famílias. Vocês querem nos impor o quê? Respeito, a sua opção sexual lhe cabe, mas respeite as famílias. Não tente querer colocar, induzir as nossas crianças. A hora que elas tiverem a posição e a consciência, elas que caminhem. Eles não podem entender dessa forma também, candidata? Ou seja, eu entendi a colocação da senhora de trabalhar essa questão familiar, que é um pouco ligado à direita. Mas eles não podem entender, por exemplo... Posso falar uma coisa para você, Vivi? Eu já tive vereador nessa casa de lei, na Câmara Municipal. Teve um projeto que foi até retirado de pauta, porque teve uma movimentação lá na Câmara. E esse projeto que foi retirado de pauta, um vereador que tentava usar uma bandeira de uma forma maldosa, ele virou e falou assim, cruzou as pernas para mim e falou assim,
Eu falei assim, não, o senhor vai estar provocando, não tem necessidade, porque já existe lei, se as pessoas se sentiram ofendidas, vai estar podendo se posicionar, e assim por diante. Não, mas eu vou ganhar o eleitorado. Então as pessoas, sabe o que eu acho? As pessoas têm que ter consciência quando elas assumem uma cadeira. Elas têm que ter consciência, seja vereador, ou seja candidato a prefeito, ou seja candidato a governador, ou seja qualquer cargo legislativo. A gente não pode brincar com as pessoas, a gente tem que respeitar as pessoas e a gente tem que entender que cada família, cada célula, ela tem a sua concepção e deve ser respeitada. Eu só penso isso. Não tente tentar manipular de uma forma ardilosa informações que entram em contradição. Principalmente na base da criança e do adolescente. Só penso isso. Candidata, entrando agora um pouco no campo das propostas. Sim. Na sua rede social tem uma proposta do Parque das Laranjeiras, que é específica para o bairro. Perfeito. Menciona a construção de creche, Isso. de praça com área de lazer, Sim. uma base da Guarda Municipal e um pequeno anfiteatro. Sim, perfeito. Eu queria saber mais detalhes dessa proposta, questão de planejamento mesmo. Perfeito. Quanto ela custaria, quanto tempo ela demoraria para ser executada e como seria executada no Parque das Laranjeiras, porque a gente não tem nenhuma área da prefeitura lá, porque ele é um bairro irregular ainda, ele não foi totalmente regularizado. Perfeito. Como é que a gente colocaria isso em prática? Perfeito. Olha, o que eu falo para você é o seguinte, quando a gente olha para o Laranjeiras, né, você passa pelo Laranjeiras. Hoje você vê o prefeito fazendo os recapeamentos e nós vamos ter um colapso naquilo lá. E a gente sabe que esse investimento com asfalto, a gente não sabe a motivação de algumas coisas, mas nós não temos as galerias pluviais. E eu vou dizer para você que daqui a um tempo aquilo tudo vai ser levado. Quando a gente estuda uma área, Flávio, você que também participa da gestão pública, algumas áreas elas podem ser desapropriadas. E elas podem ter utilizadas até em bem da função social, certo? Então, nós temos ferramentas para isso. Quando foi feita a concepção do projeto, porque ali nós não jogamos palavras ao vento, vocês viram um projeto planilhado, um projeto que foi elaborado, para quê? Para a gente poder contemplar a comunidade do Laranjeiras, que hoje é uma boa parte de Mojimirim, certo? E o que eu percebo lá? O que eu percebo muitas crianças, e nós temos um gargalos para as mães. Hoje, a hora que a gente se for entrar na pauta da educação, por que a creche naquele local? A creche naquele local, por quê? Porque eu preciso que a mãe esteja em paz com o seu filho para ela poder sair para trabalhar. Eu preciso que aquela criança, ela tenha uma formação cultural, tenha uma base da guarda ali. Por quê? Porque eu preciso começar a resguardar. Hoje a gente tem alguns pontos aqui da nossa cidade que são áreas complexas. Mas é engraçado, né? Que passaram 20 anos, todos os prefeitos fecharam, cruzaram a mão. Por que será? Por que será que eles fazem isso? Para essas áreas de risco. Nós temos que ter um enfrentamento. Nós temos, então, a ideia de colocar uma base ali e juntamente, que a gente vai pensar... Hoje a gente tem que usar o IA, a inteligência artificial, a gente tem que utilizar a parte tecnológica, câmara de segurança. Por quê? Porque eu preciso que a família esteja em segurança. Mas não é só você dar um equipamento público. Você tem que fazer com aquele equipamento público, de fato, ele converta na vida daquelas pessoas. Então, quando ele foi pensado nesse propósito. Agora, por exemplo, quando você fala para mim, a gente tem o projeto, a gente tem a programação para isso, a gente fez um estudo setorial do local, porque lá engloba muitas famílias, eu tenho as crianças, eu tenho também ali um trajeto de uma área de risco, de segurança, que eu preciso estar acolhendo aquela comunidade, porque senão eu vou ter vou estar fomentando outras áreas de risco. Então, assim, a gente fez um estudo nesse sentido, pensando na viabilidade daquela condição. Então, assim, e até como mãe, eu preciso sair para trabalhar, gente. Quando sai para trabalhar, toda mãe você fica descompensada se não deixar seu filho organizado. Não adianta. Se acontece alguma coisa, a gente dá uma desequilibrada. Então, eu tenho que estar organizando essa pauta. E, para mim, por isso que eu comecei pelo Laranjeira. E a prefeitura consegue viabilizar lá com recurso próprio ou ela vai ter que buscar? Já falei para... É engraçado a prefeitura, né?
Você veja bem, o Paulo Silva, dentro de um orçamento estimado de quase 800 milhões de reais, esse camarada conseguiu fazer um empréstimo de 102 milhões de reais. Ele mete o asfalto. Aí você vê áreas, eu não sei se ele tem compromisso com o terceiro, né? A gente não pode eliminar. É um dinheiro que eu não posso organizar os equipamentos. A gente tem uma estimativa, deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu tenho possibilidades, dentro da minha gestão, de fazer uma PPP. Eu tenho possibilidade da minha gestão de fazer uma desapropriação com dinheiro público, observando o gargalo, os juros e a correção, tá? Então, assim, eu tenho ferramentas para isso, para acontecer aquilo naquele local. E é assim que é feito. Então, nós temos as ferramentas jurídicas para de verdade viabilizar. Quanto tempo levaria, quanto custaria? Olha, um projeto desse, eu estimo uma faixa aí de uns 8 milhões de reais. Com todos os equipamentos. Com todos os equipamentos. E aí, quando você pega, por exemplo, um parque como a Arena Capivara, por que a gente foi contra a Arena Capivara? Porque a gente sabia que as águas do Maria Beatriz iam para o Zerão, que o Zerão está em processo de assoreamento, que nós temos áreas desmoronando no local, que a gente também tem o Zerão, eu não vou nem entrar no Zerão. Aí você pega, a hora que veio aquela licitação, não bateu os números da planilha, não ia bater mesmo. Aquilo ali estava fadado a insucesso. De verdade. Então não dá para eu falar assim, eu quero construir algo, vou construir. Não, eu tenho que ter programação, eu tenho que ter respeito com o dinheiro público, eu tenho que saber que vai ter retorno. Qual que é o retorno social? Qual que é o retorno de verdade valoroso para aquele público-alvo, para aquela comunidade-alvo? Eu tenho que ter isso em mente. Eu tenho que falar assim, o que eu vou ter de retorno para aquelas crianças? O que eu vou alcançar de segurança? Não dá mais para pensar estanque. Para mim é fato. É possível, então, afirmar que não terá empréstimo para atender o Laranjeiras dentro desse projeto que a senhora colocou? Você, Vivi, você é assessora do GB, dentro da Câmara Municipal, que hoje está na base do Paulo Silva. Você sabe que a gente tem um percentual se a gente quiser fazer um empréstimo. Sim. O que eu preciso saber é o que o Paulo Silva vai deixar no meu primeiro ano de mandato. Porque o meu primeiro ano de mandato, eu começo trabalhando, gente, com orçamento e com as ideias da esquerda. Então, assim, com todas as coisas que eu acreditava que estava mal empregada, eu vou ter que reposicionar. Então, assim, você sabe que a gente tem uma estimativa de possibilidade mas é óbvio, como eu disse para você, eu tenho outras ferramentas legais e jurídicas para serem estudadas para a viabilidade daquele empreendimento. Candidata, eu sou assessora do vereador, mas hoje eu estou aqui na minha profissão, jornalista, e sendo justa com relação ao trabalho que a gente propôs, a senhora como candidata a prefeita de Mojimirim. Não, estou falando porque você tem que a senhora citou essa questão e eu não envolvi isso nem antes, nem durante, e não vou envolver depois. Experiência. Participei de várias campanhas, muito, inclusive com relação. A Vivia participa de todas as audiências públicas, ela costuma participar de todas as representações na Câmara, ela é extremamente participativa. Eu não sei tudo, mas busco eu também não sei tudo, a gente busca informações. Mas, enfim, a senhora que é importante aqui, não eu. Mas o fato do empréstimo eu perguntei, porque outros gestores, em outras campanhas que eu acompanhei também, eles sempre pregavam essa questão de outros dispositivos para poder realizar esses equipamentos. Mas, no final das contas, sempre chega o empréstimo, sempre chega o empréstimo. É por isso que eu quis reforçar essa questão. Vivi, a senhora também apresentou outras possibilidades. Deixa eu falar uma coisa para você. Lembra que eu falei para você? Graças a Deus, e eu não sei porquê, de alguma forma eu aprendi a ser forjada. Como procuradora, quando eu entrei no município, uma das minhas pastas foi a Secretaria de Licitação. A Secretaria de Licitação no município, gente, é o coração é o coração de uma cidade. Por exemplo, aqui no município, eles param por volta de outubro todas as pautas. Quem comprou, comprou, quem não comprou, comprou. O vereador tem emenda, não chegou. Eu não concordo com isso. Aí você vai dizer, por que não chegou? Então, assim, o que eu quero dizer para você essa possibilidade de eu ter aprendido a trabalhar nessa área me dá, de alguma forma, uma visão que eu consigo construir de verdade as ideias e saber o risco dessas ideias e qual a viabilidade, se ela é possível ou não. Isso para mim é fato.
porque de alguma forma eu agradeço por ter a experiência que foi me concedida. Educação, vamos entrar no outro assunto para a gente diversificar. Eu queria puxar um pouquinho para o lado, um pouco do assunto da direita e entrar no assunto da escola cívico-militar, que inclusive está no plano de governo da senhora. A gente sabe que há uma condição jurídica hoje com relação a essa lei aprovada pelo governo do estado, pela Câmara, pela Assembleia Legislativa. Enfim, em Mojimirim, a senhora acredita que caberá esse projeto em diversas escolas? Porque hoje nós teríamos, se tivesse continuado esse projeto, 2 escolas apenas aderindo, que é a Escola São Judas e Altair Poletini, né, Flávio? Isso. São 2 escolas que aderiram inicialmente. Mas temos diversas escolas estaduais, dezenas de escolas estaduais. Qual o número ideal para que Mojimirim tenha a escola cívico-militar e o que a senhora tem a dizer a respeito desse projeto? Ele é bem de direita, né? Muito. Vivi, mas eu tenho que ser mais verdadeira com você, tá? A gente põe propostas, mas é claro que eu tenho que ouvir a população, se ela quer executar ou não qualquer tipo de ação. Então, por exemplo, você falou assim, 2 escolas se posicionaram a favor. Então, assim, eu acho que caberia uma audiência, tudo. Quando a gente vai mexer com algumas estruturas, e é um problema que a gente teve aí na gestão do Paulo Silva, dele não ouvir ninguém, a gente precisa ouvir as pessoas. Eu preciso ouvir técnicos, eu preciso ouvir pessoas e eu preciso ver a viabilidade. Isso é uma proposta de verdade que a gente coloca. Do governo do estado, inclusive. Para poder aderir, eles tiveram que fazer uma estatística junto à comunidade. Só que eu vou ser verdadeira com você. Eu estou com um caos nas escolas públicas. Eu estou com gargalos hoje. Eu converso tanto com o pessoal do magistério quanto com as mães das famílias. Olha só, Vivi, vamos ver se eu passo de modo objetivo, assim, que eu sei que o nosso tempo é curto, eu tenho um monte de coisa para falar. Eu tenho que unir 2 pontas. Se eu entrar na condição de prefeita, vou ter que parar, pensar no organograma da seguinte forma. A gente tem um magistério. Hoje o magistério ele tem horas determinadas pela lei federal. Eu tenho o HTPI, HTPC, o HPA, tá? O que são essas horas? São horas de treinamentos, horas de estudos que fazem parte, é deles, é direito deles. Eu não tenho direito de tirar desse segmento. E ali eu tenho também, olha só, para 8 horas. E aí eu tenho o horário que a pessoa come, que ela tem direito a comer também. Eu tenho o horário que ela vai no banheiro, ela tem vontade de fazer xixi, vai ter que ir no banheiro, pessoa, ser humano, dignidade de pessoa humana. E hoje eu também tenho pessoas queridas e especiais na rede. Então, olha só, nós vamos ter que fazer uma construção no organograma, no segmento magistério, para acomodar essa situação, porque eu sei que hoje está assim, fora do controle isso aqui. Isso aqui está uma bomba. Isso é uma bomba que a qualquer momento vai explodir. E ao mesmo tempo eu tenho na outra ponta pessoas que muitas vezes elas não têm consciência de tudo isso aqui que está acontecendo, mas que precisam ser acolhidas, precisam ser respeitadas, precisam ter um professor de apoio, precisam ter o retorno para que elas possam se desenvolver. A senhora fala da carga horária, seria isso? Isso. Eu tenho, então, uma parte que é o magistério, que eu tenho que acomodar essa situação, seja com concurso de verdade ou com a contratação de terceirizados, mas acomodar isso dentro da carga. E eu tenho, do outro lado, aqueles que recebem o serviço público da educação, que são as famílias das crianças especiais, que eu tenho que acomodá-las também dentro dessa estrutura. Então, para mim, fica muito claro que não tem como mais... O prefeito Paulo Silva, o que eu percebo dentro até da minha base, de algumas coisas que eu venho estudando, ele volta, Vivi, a uma política de 30 anos atrás. Sabe qual que era a política de 30 anos atrás? Simplesmente você guardava a criança. Só que nós estamos numa outra época. As crianças hoje de 2, 3 anos de idade, elas são um show de potencialidade. E eu não posso só guardar a criança, que ela vai receber a comida e o recebimento. Eu tenho que dar a parte pedagógica, se eu quero potencializar. Mas peraí, Joelma, vai com 4 anos. Eu preciso. Hoje a gente tem 12 SEMPs, eu tenho 20 EMEBs, e eu preciso acomodar situações. De verdade. Então, assim, quando a gente fala da educação, olha só, eu tenho no meu plano de governo, sim, essa pauta, só que a prioridade minha, de verdade, é acomodar essa situação. Porque eu sei a dificuldade que está tendo hoje, que é um processo bomba.
E nós vamos ter que mexer na teia, desvendar, regulamentar, sentar, refazer planejamento, sentar com o secretariado, porque a gente tem que ter secretário competente. Não dá. Não dá para eu colocar, meu amigo, eu gosto de você como meu amigo, mas eu preciso de um técnico, um profissional de capacidade. Eu não posso colocar secretarias na mão de pessoas porque é meu amiguinho, não dá. Eu preciso de gente competente, operacionalmente competência, que dê retorno em ações, porque senão a gente recua. Então, assim, é de verdade, é uma pauta nossa que caberia não sei, o primeiro momento meu, de verdade, quando eu falo de educação, é acomodar essa situação que é uma situação para mim de prioridade, de coração, daí, aí sim, vamos para o segundo momento. Aí que entraria a proposta de creches com 12 horas, não, escolas em tempo integral? Não, deixa eu falar uma coisa para o senhor. O que acontece hoje? E olha que duas pontas distintas. E eu vou falar para você duas pontas distintas. Uma, hoje a gente tem creches que ela funciona das 7 horas até as 4 da tarde. Eu pergunto para todas as mulheres que não ouvem, eu pergunto para o Vi, pergunto para a Kate, pergunto para quem, para todas as mulheres. Como é que você trabalha? Como é que você trabalha? Como é que eu posso fazer aquela família gerar riqueza, ter estima, aquela mãe estar em paz? Hoje, pela CLT, eu poderia ter mais 2 horas, tá? Mas aqui, o que eu tenho que pensar? Eu tenho que acomodar essas 8 horas de creche, tá? Para a criança, para a mãe poder sair, deixou a criança, ela vai, sai do trabalho, consegue pegar a criança, umas 9 horas de creche. E aí, como é que eu faço isso? Eu vou ter que ter 2 equipes. Não dá mais para eu fugir de uma política pública que é importante para as mulheres. Hoje eu tenho mulheres que são mulheres solos, que são a mãe e o pai da família. Eu não posso sair da minha casa e saber que a minha filha eu vou colocar em qualquer lugar. Porque você sabe o que acontece hoje? Creches clandestinas. E você sabe de onde vem os abusos? A maior parte dos abusos, porque é uma pauta que a gente acompanha, de abuso nessa cidade, quem sabe a lei que a gente fez, a maior pauta que a gente acompanha, a maior parte dos abusos são de pessoas próximas, 85%. E eu não quero que as crianças passem, na minha essência, tenham esse risco. Então nós vamos também ter que acomodar essa situação. Uma situação para as mães, eu quero a mulher trabalhando. Trabalho é estima. Só que ela tem que sair tranquila, que ela vai deixar a criança dela, que ela vai poder, no horário normal, voltar para retirá-la e não vai largar numa creche clandestina, não vai largar com a vizinha que entra qualquer um para dentro de casa, que pode... Desculpa, não dá. A gente vai ter que acomodar essa situação. Então, isso implica na contratação de mais professores, contratação, uma equipe volante, eu vou precisar fazer isso. Como vai fechar essa conta? Porque 92% da folha da educação já não, é com... Hoje a gente tem 90% da educação com uma folha, mas você sabe que são contratados terceirizados também, né? Sabe? Você sabe que a gente tem Fundeb também nessa folha. E você sabe que a gente tem que reanalisar tudo o que está acontecendo dentro dessa folha. Então dá para desarmar essa bomba relógio? A gente precisa estudar. Isso é só com estudo, trabalho e dedicação que a gente faz as coisas. Porque além das creches tem o tempo integral também. Então, né? E aí quer saber alguma do tempo integral? Que daí que nós vamos cair para trás? Eu andando no Planalto, quero falar com vocês. Me para uma menina junto com a mãe. Eu quero pedir uma coisa para a senhora. Diga, minha querida. Eu quero trabalhar. Oi? Não, olha, deixa eu explicar para a senhora. Eu estudo no CAIC. Olha como a ficha da gente vai caindo. Preste atenção. E lá, Joel, é tempo integral. Então eu entro às 7 e saio 3h30. Só que 16 anos, a pessoa já pode estar no SEB. Eu tô tirando a possibilidade dela estar caminhando para um trabalho. Eu quero cuidar dela com a comida, mas eu não estou dando a possibilidade de ela entrar no mercado do trabalho por meio de uma SEB. Por meio de um CIE. Presta atenção, não pode ser imposição. Eu tenho que ver assim, quem quer fazer período integral dos adolescentes? Eu não posso só taxar, é área de vulnerabilidade, eu vou colocar todo mundo lá. Sabe por quê? Porque eu causo caos, eu causo maior vulnerabilidade nesse grupo. Vai ser opção, então? Eu entendo que eu tenho que abrir como voluntário. Sabe por quê? Porque eu entendo que o adolescente que desejar trabalhar
e levar o alimento para a família, e querer ter a estima, e comprar as coisinhas dele, o faça. E querer entrar no mercado do trabalho, porque a gente sabe que por meio do contrato de aprendizado, eu começo a organizar a veia do trabalho naquela vida, daquela pessoa que está naquela comunidade. Para, nós estamos fazendo política ao contrário. Eu estou fazendo política ao contrário quando eu não ouço as pessoas. Está tudo errado. E às vezes a gente não pensa, porque a gente acha assim, nossa, não, porque ali tem que ter, nossa, é maravilhoso. Mas talvez para mim não sirva o seu sapato. Porque para mim, Joelmo, pode ser que a pessoa pense assim, pra mim, que adianta eu receber a merenda lá e depois chegar à noite, a minha mãe tá passando fome? É sério, né? Vamos começar a desarmar as políticas? Para de pensar na caixinha, gente. Nos clichês. Ninguém nunca parou pra pensar nisso, né? Então, assim, eu tenho SEB. Olha, Vivi, eu tenho demanda reprimida de PCD. Sobram vagas. Eu não acho pessoas. Tá tudo errado. Eu tenho uma lei, por exemplo, eu quero falar, Lei 8.213. É para brigar. Então, assim, é para brigar e as pessoas se perdem. E depois eu quero falar uma pauta muito importante sobre isso. Mais pra frente com vocês. Que vocês não vão acreditar o que acontece. Mas vamos lá, senão você não consegue. 6 minutos depois. Nossa senhora, perdão. E a gente tem saúde e segurança. Não, mentira. Não, não. O tempo. Não, mentira. Não tem jeito. Meu Deus do céu. Pode entrar na Perdão, saúde? eu tinha tanta coisa pra falar. Infelizmente. Faz as maldades pra Dia mim. 26, teremos o debate dos candidatos a prefeito de Mojimirim. Puxa vida. Mais uma oportunidade. Saúde, candidata, com relação à proposta de abertura dos 3 postos de saúde estendido até as 22 horas, a senhora pode explicar um pouquinho melhor a respeito desse projeto? Deixa eu explicar para você uma coisa que vocês não vão acreditar. O que eu tenho hoje, né? Eu tenho a nossa ideia, os nossos estudos. A nossos estudos eu teria uma UBS na Zona Leste, né? Eu teria uma UBS, aí eu teria construído Nova COP, que é aquele projeto já que está englobando lá, que eu apresento nas minhas redes sociais, e uma UBS no Planalto. O que acontece? Hoje, eu tenho uma Santa Causa para média e alta complexidade. Então, quando eu tenho, é como se eu tivesse uma linha de frente. Se eu tenho estruturas que funcionem, eu seguro para de verdade ações emergenciais e urgentes na Santa Casa. Então, o que acontece? Quando eu faço preventivo lá na frente, o meu custo, além de eu dar melhor qualidade de vida para as pessoas e elas terem uma proposta de ter um atendimento, porque 22 horas? Porque a pessoa trabalha, às vezes tá lá doente, não tem horário e acabou. A farmácia funciona até X hora. Hoje dias eu encontrei uma senhora que disse, eu tô precisando de antibiótico, só vou pegar no dia seguinte. Eu falei, lascou, hein? Então, se não dá, eu preciso fazer esse escudo na linha de frente para segurar essas demandas, para já ir fazendo planeamento e treinamento. E o que chegar na Santa Casa, chegar urgência e emergência. Mas paralelo a isso, é possível adequar o paciente a não ir na UPA, não ir no teste? Não, de forma alguma. O que eu estou falando, Vivi, é que se eu tenho uma linha de frente que funcione com alguns especialistas bases dentro dessas UBSs, que demandam mais, eu consigo ter um gargalo menor e viabilizar mais o acesso à saúde. Então, assim, para mim também fica claro que alguns pontos chaves é importante para a gente execução da saúde. E posso falar mais uma para você que você não acredita que eu vou falar para você agora, que talvez muitas pessoas não saibam? Vocês sabem quem banha de médico as UBSs? Sabe quem? Vocês não imaginam, né? O consórcio da saúde. Eles banham, eles que servem os nossos médicos na UBS. E se eu falar para vocês que tem um edital lá e que tem as empresas que captam os médicos? Cada plantão aí uma faixa de R$1.300, R$1.400. E se eu falar para vocês, que vocês não vão acreditar, que o edital é simplesmente contrato. E se eu ajustar o meu edital? E aí o que acontece? Eu tenho uma leva de, não que eu seja contra, sou super a favor de recém-formado, mas se eu tiver 10
que sejam 4 recém-formados e 6 médicos sênior para eu compensar a frente, para o atendimento acontecer, e eu mudo isso no termo de referência do credenciamento do consórcio. Eu acredito que muitos não saibam disso. Nesse projeto das 3 UBSs, isso implica que a UPA ela vai ser desativada para ser transformada numa UBS? Não, nós não vamos desativar, nós vamos aproveitar todas as estruturas. Mas o programa UPA, que é um programa do governo federal. Não, nós não vamos desativá-la. Não vai ser desativada. Então não vai ser uma UBS, vai ser nós vamos estar, aquela base, nós vamos estar da melhor forma reorganizando. Eu não posso perder dinheiro. O que existe hoje eu não posso jogar fora. O que eu posso fazer é melhorar. A gente anda em todos os postos, a gente anda nas UBS. Gente, não tem o básico, não tem computador, não tem impressora, não tem estrutura. Não adianta eu inventar a caixa mágica. Eu tenho que fazer... Eu costumo dar um exemplo para a família. Como funciona a sua casa? Primeiro eu ponho a comida na mesa, eu tenho que dar um cobertor para meu filhinho dormir. Se o telhado está furado, eu tenho que arrumar. E depois eu vou fazendo, pinto a casa, eu compro a televisão. Então, assim, a gente tem que ter regras. Eu acho que isso é fato. Candidata, nós temos 2 minutos para encerrar. A gente vai deixar esse espaço para a senhora fazer as considerações finais. A senhora engloba, então, os assuntos que a senhora gostaria. Nós também temos uma pauta grande aqui, mas infelizmente o tempo acabou. Então, temos menos de 2 minutos. Não acredito. Pode encerrar considerações finais, por favor. Eu agradeço de verdade a gentileza de vocês terem me convidado para participar aqui dessa agenda, uma agenda muito importante. Espero que de alguma forma as minhas ideias cheguem às pessoas. Eu acredito de verdade no estudo, na dedicação, no trabalho, na vontade. E nós estamos aí. Nós estamos aí no dia 6 de outubro como uma opção aqui para Mojimirim. E, de verdade, a única coisa que eu falo para a população, tá difícil? Bote chapéu e vem com a gente. É 30, é novo. Forte abraço. Candidata, a gente agradece a disposição de estar aqui nessa noite, a disposição em responder as nossas perguntas. E a gente aguarda a senhora no próximo evento, que será o debate entre os candidatos no próximo dia 26 de setembro. Muito obrigada pela participação. Muito obrigado a você que nos acompanhou nessa noite de quinta-feira. A gente volta com essa série de entrevistas na próxima terça-feira, a partir das 8 da noite, com a candidata Lúcia Tenório, do MDB. Boa noite a todos e até lá. Boa noite. Muito obrigada. Ai, Eleições 2024. Vem aí, em setembro, o debate entre os candidatos às prefeituras de Mojimirim, Mogi Guaçu e Itapira. Eles estarão frente a frente para discutir soluções e o futuro das cidades. O pool de comunicação da Baixa Mogiana, Mogi Play, Portal da Cidade Mojimirim, Jornais, O Impacto e Gazeta Guaçuana se uniu para ajudar você a decidir o voto com segurança no dia 6 de outubro. Debate entre os candidatos às prefeituras de Mojimirim, Mogi Guaçu e Itapira. Em setembro, ao vivo pela Mogi Play. Fique ligado. Fique ligado.